A verdade é a coisa mais linda que pode acontecer nesse ministério é toda vez que a gente trabalha com casais. É muito importante. É muito importante. E o que a Nara vai trazer para vocês aqui é algo que ela se trabalhou muito para alcançar esse padrão, o nível que hoje ela tem. Então aproveite bastante, porque é fundamental a gente saber do nosso temperamento. Só que ela vai trazer de uma forma bem alegre, bem descontraída, e você vai aproveitar muito, porque você vai se conhecer e vai conhecer o seu cônjuge. É muito importante, não fique pegando as coisas e dizendo, isso é para você, né? Não é isso que a gente faz? Ó, isso foi para você, Aelton, viu? Porque a Márcia é boazinha nessa área, né? Mas é exatamente isso, não foge do confronto, tá bom? Recebe ele sorrindo, que ele vai fazer um efeito extraordinário na tua vida. E eu posso assegurar para você que quem veio para cá hoje assim, com rusga, arranhado, com um sentimento meio confuso, será que dá, será que não é? Hoje você vai sair daqui sabendo que as armas que você vai adquirir aqui de conhecimento, através do conhecimento, vão trazer para a sua vida um refrigério no casamento. E o casamento, gente, é muito importante. Acreditem no que eu estou falando. É fundamental. Um homem sozinho ou uma mulher sozinha, você pode acreditar, é desnorteado. Amém? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bom, falar de temperamento, aqui é uma igreja que conhece bem temperamento, porque a gente sempre fala. Quantos aqui já ouviram falar de temperamento? Quer ver? 90%. Então, é verdade, todo mundo conhece. Só que a gente toma isso para nós e não aplicamos no casamento. E hoje a gente vai ver cada temperamento. Primeiro vamos dar uma revisão. E depois nós vamos ver cada temperamento, como é o marido sanguíneo ou a esposa sanguínea, como é o marido melancólico ou a esposa melancólica, né? Para começar a falar de temperamento, é falar de autoconhecimento e de conhecimento. Você se conhece e você passa a identificar e conhecer as pessoas ao teu redor. E aí a gente consegue ser cristão com uma facilidade um pouco maior. Porque quando eu conheço as pessoas, o meu nível de tolerância, empatia, perdão, tudo isso vai aumentar bastante. Porque aquilo que você achava, não, ele é problemático. Não, na verdade, ele é, eu sou, todos nós somos, nós precisamos, estamos em estado de melhoria constante. Então, falar de temperamento é conhecimento e autoconhecimento. Tem uma historinha que eu já contei algumas vezes, mas para aqueles que são novos, é o que melhor retrata o que você pode fazer com uma pessoa quando você não conhece o potencial dela. Então, você já deve ter visto, essa historinha tem milhares na internet, faz um Google que você acha a história dos animais. E a história dos animais é a seguinte, tinha a coruja, que era professora, e tinha animais que iriam para a escola. Entre os animais tinha o coelho, tinha a tartaruga, tinha o peixe e tinha um pássaro. E, primeiro dia de aula, a mãe do coelho era muito exigente, né? Ela não conhecia o seu filho. E, então, ela não conhecia quais eram as habilidades do seu filho direito. Ela não valorizava as habilidades. E, então, só para mostrar para você o que é um temperamento, os melancólicos têm uma sensibilidade bem aguçada. Então, o nosso neto ficou de recuperação e ele ficou muito sentido que ele ficou de recuperação, mas muito, ficou arrasado. E aí, quando eu acordei, ele foi dormir arrasado. Quando eu acordei, Mari, você está bem? Não, eu estou mal, eu estou muito mal. Eu fui um fracasso. Aí eu falei, você tem 14 matérias. Você não foi bem em 2, e isso é recuperar. Isso não é reprovar, é recuperar. Então, o teu saldo está positivo, você não acha isso? O que você quer fazer? Medicina. Eu falei, você ficou de recuperação de química? Não. Você ficou de biologia? Não. Você está na vantagem. Né? Para aquilo que você quer, você está na vantagem. Mas você precisa de todas as matérias para passar de ano. Mas eu estou orgulhosa de você. Tua classe ficou toda de química, você não ficou. Então, você tem que saber como tirar o
temperamento do buraco, né? Mas voltando lá para os animais, para a gente poder ir para uma parte nova dos temperamentos que talvez você não conheça. E então aí o primeiro dia de aula foi o teste, a prova, foi voar. E é lógico que o coelho tentou e se espatifou, chegou machucado em casa. Mãe, eu fui muito mal no primeiro teste. Mas por quê? Olha, só um amiguinho que foi bem. O pássaro, ele voou, que foi uma beleza. O resto também, como eu, não se deu muito bem. E a mãe acabou com o coelho. É porque você não se esforçou. Alguém já ouviu isso? É porque você não se esforçou. Se você tivesse se esforçado, você teria conseguido. Aí ele já foi para a aula meio mal no segundo dia de aula. E aí, no segundo dia de aula, era nadar. E aí ele tentou e não conseguiu, não nadou legal, só não se afogou, mas não nadou legal. Mas o seu amigo de classe, né, o Pato, foi e deslanchou. E aí, mãe, eu cheguei em último, mas o Pato foi que foi. E aí a mãe está vendo, é porque você não se esforça, você não consegue voar, você não consegue nadar. Se você se esforçar, você vai conseguir. E assim a história ela vai. Quando chega no terceiro dia de aula, o teste era cavar buraco. Até que ele se deu mais ou menos, né? O coelho consegue cavar. Mas só que a topeira foi melhor do que ele e ele foi arrasado. Até eu consegui. Fui melhor do que voar, fui melhor do que nadar, mas no meu buraco não ficou igual ao da topeira. E aí a mãe acabou com ele. E quando chegou no último dia de aula, o último dia de aula era correr. Ele tinha tudo para dar certo, o coelho, né? O coelho corre. Mas ele estava tão desanimado dos 3 dias anteriores que ele não conseguiu correr direito. Então, nem naquilo que ele fazia bem, ele conseguiu fazer bem. Acontece a mesma coisa com o teu temperamento. Você precisa desmistificar algumas coisas. Não existe um temperamento melhor do que o outro. Agora, existem coisas que você é melhor do que o outro. Não existe... Você conseguiu entender a diferença? Não existe um temperamento melhor do que o outro. O sanguíneo não é melhor do que o melancólico. Nós temos 4, né? Que é o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico. E eu já vou falar as características. Então, o colérico, porque ele é uma pessoa que aparece mais, porque ele tem uma boa oratória, assim como o sanguíneo, porque são os dois... Você tem agora, vamos lá, eu falei dos 4 temperamentos. 2 são mais extrovertidos e 2 mais introvertidos. O colérico e o sanguíneo são mais extrovertidos. Já o fleumático e o melancólico são introvertidos. Você está vendo que já tem uma polarização aí. E eu faço uma pergunta. Quem é extrovertido é melhor do que quem é introvertido? Não. São características diferentes. E para tua característica vai ser necessário, porque uma pessoa extrovertida, ela não tem muito a capacidade de sentar, às vezes, não tem a paciência de sentar, de pesquisar, de estudar. Já o introvertido, ele analisa mais, ele pensa mais, ele pesquisa mais. Então, para aquilo que ele vai precisar, ele vai ser melhor do que o colega. Mas não que o temperamento seja melhor, são habilidades diferentes dentro do temperamento. Mas não... Então, 2 coisas que não dá para mudar. Não dá para mudar o temperamento e não há temperamento melhor. Então, olha para o teu cônjuge e fala, eu não vou conseguir te mudar. Não tem como mudar. Não tem. Não tem. Você pode... Agora, boa notícia, já que você ficou desanimado, porque você não pode mudar o teu cônjuge. Porque eu vi pela voz, né? Eu não posso mudar você. Pelo desânimo. Então, eu vou dar uma boa notícia. Você não pode mudar, mas todo mundo aqui pode melhorar. Ah, que alívio, né? Ufa! Todo mundo aqui pode melhorar. Então, o que eu posso fazer com o temperamento, eu posso potencializar aquilo que eu sou boa. Os meus pontos fortes eu posso ficar melhor. E os meus pontos fracos eu vou minimizar. Não existe ninguém perfeito. Então, o teu cônjuge não é perfeito. Assim como você também não é. O que vocês 2 podem e vão fazer é melhorar. E o que acontece é que, quando vocês casam, você é uma somatória de tudo que aconteceu na tua vida.
Então, pode ser que você casou, e você casou com um melancólico, só com os pontos fracos dele em alta. Por quê? Porque ele já foi massacrado na infância, na adolescência, absorveu também tudo que é errado da casa dele. E aí ele chega já no casamento estourado desse jeito. Ele é aquele melancólico, porque o melancólico é uma pessoa, como eu falei, ele é mais introspectivo, mais amuado. O que é amuado? Calado, para não dizer emburrado. Quer dizer, ele tem os pontos fortes e os pontos fracos. Pontos fracos de um melancólico. Ponto fraco de um melancólico é ele ser emburrado, é ele se isolar, é ele ser crítico, ele é aquela pessoa que vê defeito em tudo. Ele tem dificuldade em ver as qualidades. Isso é o ponto fraco. Calma que ele tem ponto bom, né? O ponto fraco dele é que ele planeja demais, ele vê detalhes demais e ele nunca consegue chegar a lugar nenhum, porque ele planeja tanto que ele não esquece até de comprar o pacote de férias, de tanto que ele planeja, porque ele quer as férias perfeitas, de tão perfeita que ele quer. Não tem férias, porque acabou que ele não viu nada. Porque essa companhia é ruim, porque esse hotel não é bom, porque já me disseram, olha a pontuação aqui, e daqui a pouco ele acha defeito em tudo, acha defeito na companhia aérea, acha defeito no preço, acha defeito no hotel, acha defeito em tudo, e acha defeito no que os filhos estão fazendo, e agora de castigo ninguém vai viajar. Então, esse é o melancólico. Ele tem, quando não tratado, quando os pontos fortes dele não estão tratados, o que acontece? Ele é uma pessoa muito negativa. Ele tem uma tendência à tristeza muito acentuada. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê algumas pessoas assim. Nós vemos que Jonas, o profeta Jonas, ele tinha muita dificuldade de ver o ponto positivo. Qual era o ponto positivo? Deus me escolheu. Já não é um ponto positivo? Deus me chamou para ser o avivalista em Nínive. Outro ponto positivo. Deus conta comigo. E, aliás, eu tenho unção para aquele lugar e toda aquela nação se converter. Ele não conseguiu enxergar nada disso. O que ele enxergou? Eu não vou para lá. As pessoas são cruéis, as pessoas são violentas, eles não merecem se converter. Então, ele só viu o ponto negativo, ele não viu algo positivo. Nem, olha, eu vou ser um instrumento para uma cidade inteira ser convertida. Você está vendo? Esse é um melancólico. Tem aqui melancólico? Não tem? Levanta a mão com coragem. Tem pouco, hein? Tem pouco melancólico aqui. Então, antes da gente falar dos outros temperamentos, você precisa investir em se conhecer, nesse autoconhecimento, porque você chegou, como eu disse, no teu casamento com 2 problemas. Problema número 1, o teu temperamento não trabalhado. E problema número 2, cheio de fraturas emocionais. Se você pudesse se enxergar no dia do casamento, você ia pensar 3 vezes se você está pronto para casar. Porque é como que se a gente desvendasse e você tivesse com uma perna quebrada, um braço quebrado, com um corte aqui. Isso são fraturas emocionais. E quando você não investe também na sua restauração, que não é o assunto hoje, nos seus traumas, nas suas memórias, enfim, em todos os seus problemas emocionais, o que acontece com o casamento? 2 pessoas apaixonadas, daqui a pouco dormindo com o inimigo. Porque você é uma explosão de conflitos devido a problemas não tratados antes do casamento. Mas que bom que aqui a maioria está fazendo o curso Casados para Sempre, que é uma boa oportunidade de você tratar o seu casamento. Amém? Então, o que eu queria colocar aqui para você é que existem 2 regras. Anotei para você. A regra de platina nos relacionamentos é tratar o outro da forma como ele quer ser tratado. Falar a linguagem que o outro deseja ouvir. A regra de ouro, é tratar o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratados. Outra coisa dos temperamentos, antes de ir para outro, e eu vou colocar aqui uma imagem para você, Bom, mas já que a gente falou de melancólico, pode colocar aqui a do melancólico. Porque aqui tem alguns melancólicos.
Você já viu que o melancólico, até para levantar a mão, ele foi mais introvertido. E tem gente que levantou a mão por ele. Então, nós temos 3 variações do melancólico. Nós temos aqui, aí o que é o seco e o frio? Porque tem acho que eu não coloquei o outro não passei para o Aquino. Então, faz uma cruz. Tem alguém que está com caderno, está com papel? Faz uma cruz, e aí você vai colocar em cima, ou se não, mentaliza isso. Ou você está com o teu telefone aí, querido. Então, porque senão você vai esquecer. Em cima é quente, embaixo é frio. Do lado direito, para mim, eu estou fazendo assim porque para mim é direito. Do lado direito é seco e do lado esquerdo é úmido. O que é essa... quando você vê essa nomenclatura, porque nós vamos falar de 4 temperamentos, estou falando de melancólico. O que a gente fala? Tem os temperamentos que são mais quentes e tem os que são mais frios. O que é ser mais quente e o que é ser mais frio? Aqueles que são mais quentes são os extrovertidos, comunicativos. Os que são mais frios são os mais introvertidos, introspectivos. Aí é o seco e o úmido. O seco é a forma que você lida com a pessoa com quem você convive. São pessoas menos emotivas, são temperamentos que têm esse lado, são menos emotivos, menos empáticos. E o úmido é porque é no questão de que ele é mais, ele se amolda mais, ele tem mais compaixão, ele tem mais misericórdia, ele se adapta melhor com as pessoas com quem ele convive. Então, todos os temperamentos vão se encaixar por aí. Como nós estamos falando de melancólico, e o melancólico tem todos os aspectos que eu falei para você, é aquela pessoa do detalhe que, se não tomar cuidado, vai até prejudicar os seus filhos, porque quando chega naquela fase em que você deixa seus filhos fazer alguma coisa, fazer a cama, aí você vai lá, a mãe melancólica. Aí, em vez de ela falar assim, muito bem, está tudo torto, está tudo assim, está muito bem, que bom, você ajudou a mamãe. Aí, depois você dá o seu jeitinho, você fala, mas a gente vai melhorar, olha, aqui a gente pode fazer assim. Aí a mãe melancólica chega e fala, não, deixa que eu faço. Olha aqui, isso aqui não está bem, isso aqui não está bem. Aí desestimula a criança. Então, o melancólico, ele nem percebe o quanto ele fere as pessoas que estão ao seu redor. Mas ele não é ruim, ele é a pessoa melhor da vida. A única coisa é que ele tem problemas de relacionamento por causa disso. Mas o pior problema que ele tem é com ele mesmo. Porque ele se auto-sabota o tempo todo. Porque ele é muito crítico com ele mesmo. Ele é muito exigente com ele mesmo. Mas como eu estava falando, nós temos 3 tipos aqui. Deixa eu pegar aqui a minha listagem aqui de melancólico. Nós temos 3 níveis. Então, o frio. Por quê? Porque na nomenclatura de temperamento, a gente sempre fala assim, mas eu não me encaixo muito nisso. É porque dentro do teu temperamento, você tem graduações. Por isso que existe... Nenhum melancólico é igual ao outro. Mas tem um grupinho que fica bem parecido. Então, presta atenção no melancólico que é argila. Eu vou ler as características do melancólico argila. Ele não é tão rígido como o melancólico. Ele costuma ser exigente com ele mesmo e com os outros. Ele não é tanto assim. Mas ele não é aquele radical. Ele lida melhor com as pessoas, porque, como eu disse, o melancólico, ele gosta mais de ficar sozinho. E como ele critica muito, e como ele vê muito o defeito das pessoas, ele gosta mais de se isolar. Ele se fere menos, é isso que ele acha. Ele não mas esse melancólico argila, ele lida melhor com as pessoas, mas ele continua sendo uma pessoa insatisfeita, sofredora e acumuladora. Tem alguém acumulador aqui? Olha, o acumular é bem... Ninguém levantou a mão. Não tem acumulador aqui, não. O cônjuge pode delatar aqui. Pode delatar, pode. Faz assim, ó. Tem acumulador aqui? Eu tenho. Ali, ó. Eu tenho. Jonas é tremendamente acumulador. Ele é tão acumulador que eu pedi para, quando fizeram o móvel lá do nosso quarto, eu cheguei a implorar para não colocar prateleira. Quem é a maluca que não gosta de uma prateleira? Eu.
E aí a arquiteta falou assim, certeza que você não quer? Fica tão bonitinho aqui. Eu falei, eu não quero, não quero, não quero. E ela viu meu desespero. Por quê? Porque você não tem noção. Vai ficar cheio de papel, cheio de chave, cheio de óculos, cheio de tudo ali, cheio de notinha do posto de gasolina. E aí depois, olha o choque dos temperamentos. Eu sou colérica, prática, e eu não gosto, não suporto acumular nada, eu jogo tudo. Aí, quando ele viaja ou ele sai, eu jogo tudo. E aí, no que eu jogo tudo, eu jogo coisa importante também. Aí, tem alguém assim? Não, né? Não tem. Então, o acumulador é assim. Aí eu vejo o guarda-roupa dele. Toda hora que as meninas falam assim, pode o brechó, tem alguma coisa do brechó? Eu vou lá no meu guarda-roupa, eu tiro coisa que eu uso. Eu tenho tanto desapego que eu não pego coisa que eu não uso. Eu pego coisa que eu usaria amanhã. E eu pego, não, vou ajudar o brechó, eu tiro tudo. Aí o Jonas fica com aquela coisa... E ele não... Amanhã eu faço. Aí a Sandra telefona, Jonas, você tem alguma? Tenho, mas já é com sofrimento. Tenho. E o pior é que meu neto é igual. Aí tenho. E aí ele tira, sofrendo, olha 3 vezes para aquele negócio, põe na sacola. Eu te ajudo. Não, calma. Então... O melancólico, ele tem uma tendência a acumular. E o melancólico... Então, vocês não percebem o quanto Jonas é melancólico, porque ele é melancólico argila. E o melancólico argila, ele é mais... Além de ser sanguíneo, ele é mais flexível, ele é mais comunicativo do que... Vamos chamar o melancólico raiz? Porque o melancólico raiz é o pedra. Esse é o raiz. Esse é aquele purinho. Aquele que não tem para onde sair. É o puro melancólico. Agora, o melancólico terra, ele lida melhor com as pessoas também. Ele não é tão rígido quanto o pedra. Ele tem um extremo apego material. Quando eu digo de apego material, ele tem um apego. Sabe aquela coisa de gostar de guardar o velho, mas ele não chega a ser acumulador como o melancólico argila. Mas ele gosta, ele sofre quando troca de carro, ele sofre quando muda de casa, ele sofre quando alguma coisa muda. Ele gosta muito daquilo, mas eu estudei para o vestibular, na época de vestibular. Eu estudei para o vestibular nesta mesa. Você não tem noção. Isso aqui a minha avó me deu. É aquela coisa, sabe? Então, esse é o melancólico. Ele lida melhor com as pessoas. Tem um apego material muito forte, mas não estou falando de cobiça, não é nesse sentido. E ele é uma pessoa cética. Pensa, olha, um Tomé era melancólico. Os melancólicos, eles têm, porque eles são racionais. E eles analisam muito. Ele entra aqui na igreja, ele é aquela pessoa que vai analisar, mulher pregando, não vai sair nada daí. Aí ele começa a olhar, parede preta, não gostei. Aí ele presta atenção em tudo menos na pregação, porque a crítica dele está na cadeira, a crítica está na parede, a crítica está porque é uma mulher. Então, e eu não acredito em nada disso. Levantou, para que levantar? Bater palma, que isso? Então ele é muito cético, muito crítico, e aí dá essa mistura, né? Já o melancólico pedra, esse é raiz, lembra bem. Ele é rígido, ele é teimoso, ele é fechado. O que eu pus aqui? Ele se separa muito, ou seja, se isola. Não se importa com o que os outros pensam. Ele se move segundo o que ele acha que está certo, segundo os seus padrões, segundo aquilo que ele chegou à conclusão. Então, ele não se importa com os outros, ele se importa com aquilo que ele pensa e aquilo que é meio que dono da verdade, né? Então, eu não sei se isso te ajudou a ver que tipo de melancólico você é, os que levantaram a mão. Então, eu gostaria de fazer um convite ao melancólico para levantar a mão de novo. Vamos lá. Com as 2 mãos, melhorou. Mas e aí o melancólico como cônjuge? Porque vamos fazer completo o negócio, né?
Então, vamos lá, o melancólico como cônjuge, vamos lá, vou chegar aqui. Aqui eu estou no colérico e eu vou chegar aqui, cheguei no melancólico. O temperamento melancólico, né? Ele seria o temperamento meio que sombrio, negro. Mas aqui nós já falamos sobre ele, eu quero falar dele como marido. Espera aí. Cadê o... Não. Daqui a pouquinho eu falo, para não ficar procurando aqui, porque eu estou no colérico aqui, para eu não ficar indo para cima e para baixo. Aí vamos deixar, daqui a pouquinho eu falo do melancólico como marido. Vamos falar do sanguíneo? Então, porque eu estava falando dessa mistura, né? O sanguíneo, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe quem é o sanguíneo. É o extrovertido, é o simpático, é o que tem a oratória fácil, é aquele... Mas vocês vão ver uma coisa que eu descobri hoje, está fresquinho, descobri hoje. Porque eu convivi com algumas pessoas desse jeito. Eu convivi com pessoas que do pouco fazia muito. E eu não tinha entendido que essa era uma característica do melancólico. Vou explicar, do sanguíneo. Eu vou explicar melhor para você. Sabe aquele tipo de pessoa que pega uma frase sua, que você estudou, que você se aprofundou, e aquele é um material denso, de muita pesquisa, de muita intensidade. Aí eu convivi com uma pessoa assim, eu trabalhei com uma pessoa assim. Ele me ouvia falar, ele pegava uma frase ou um fato, e daquilo ele fazia um monte de coisa. E eu falava, gente, ele é bom nisso. Ele pega uma coisa. E aí hoje eu descobri que existe um tipo de melancólico que é mestre, nessas variações. Ele é mestre nisso. Mas quando você começa a perguntar para ele sobre o assunto, ele não sabe nada. Porque ele é totalmente... como ele tem uma oratória boa, ele enrola, que é uma beleza. Enrola tanto que pegava meu material. Ele pegava meu material e eu falava... Já ficou bom. Ficou bom. Mas se você faz uma pergunta, ele tem consistência zero. Ele não vai saber te responder. Ele só sabe pegar aquele negócio e fazer e colocar um fermento naquilo. Aquilo cresce. Ele fala 3 horas daquilo, mas não entende nada. Ele não entende nada. Ele pega um assunto aqui, está conversando de política. Ele pegou uma frase, ele constrói toda uma teoria, mas não tem consistência nada. Se você for... perguntar algo, tudo desmorona, mas já estou antecipando. Mas o sanguíneo é aquela pessoa simpática, extrovertida, fácil de ser identificada, ele ri alto, ele fala alto, é tremendamente comunicativo, conta a vida dele em 3 segundos, enquanto o melancólico você não sabe nada da vida dele, você sabe tudo do sanguíneo, você sabe quem é o pai, quem é a mãe, o que ele fez, onde mora, os planos dele, do futuro, do passado, do presente, os problemas da família, ele conta, ele fala mal do cônjuge, que é uma beleza, mas é sério, ele tem essa capacidade. Ele só não vê o defeito dele. Ele não vê o defeito dele, ele só vê do filho, da filha, da sogra, do sogro. Ele fala, o negócio dele é falar, não importa o quê. Aí eu estava rindo, que eu estava lendo de um melancólico, que o melancólico pode chegar estourado do trabalho. Ele pode chegar estourado do trabalho, mas ele tem que falar. Ele tem que falar que tinha trânsito, que teve problema. Ele pode ter assim, porque se o melancólico ou ele chega cansado do trabalho, ele quer ficar quieto. Não pergunta nada para ele, ele quer ficar quieto. Ele precisa do silêncio. Agora, o sanguíneo, ele chega estourado. Ai, hoje eu vivi isso, eu vivi aquilo. E ele não para de falar, está cansado. Ele dorme falando, ele acorda falando. Ele chega na igreja falando. Sabe quem é o sanguíneo? Ele chega aqui na igreja, aí ele passa aqui na frente, você está adorando assim, né? Aí você está adorando. Eu dou risada sozinho. Aí o sanguíneo chega e fala assim, ai, pastora! E você está ali adorando, prestando atenção em Deus, mergulhado em Deus. Ai, pastora! Aí te beija, te abraça. E ele começa a falar com você. Na hora da adoração. Esse é o sanguíneo. Ele chegou, ele precisa marcar que ele chegou. Ele precisa falar. Ele pode ser o primeiro a chegar na igreja e ele é o último. Ontem eu falei para o João, eu falei,
Você está há um mês seguido sendo... Eu falei assim, numa maior calma. Eu falei, há um mês seguido que você é o último a sair da igreja. Dá para hoje não ser o último? Só hoje, só hoje. Dá para negociar isso, de não ser o último, porque eu estou muito cansada. Porque o sanguíneo ama ser o último. Quem é que são os últimos de sair da igreja? Levanta a mão. Levanta a mão com coragem. Sanguíneo raiz. Esse é sanguíneo raiz. E não é expulso, que nem o pastor Almir, ele fala, e todos foram para casa, né? E ele fala, agora vamos desligar a luz da igreja. Então o sanguíneo é assim. Mas o sanguíneo, ele fala muito, mas não ouve nada. Você acha que ele está ouvindo? Ele não ouve nem ele mesmo. Mas ele não te ouve. Não adianta, na discussão ele não te ouve. Quando você está falando de problema, porque ele não gosta de problema. Ele foge de problema. Ele nega o problema. Ele não gosta de falar. Não, olha, hoje é porque precisa estudar para recuperação. Ele já não está te ouvindo. Ele já está pensando em outra coisa. Já está te cortando e falando outra coisa. Porque... ele não gosta. É como uma criança. O sanguíneo, ele tem, se ele não cuidar, ele tem uma imaturidade acentuada. A criança que é assim, ela quer falar, ela não quer ouvir, ela corta. Então, ele tem um lado bem infantil, ele tem um lado, ele é leve. É uma pessoa gostosa de você conviver. Não em casa. Assim, de conhecer na igreja. É legal você ter ele como teu amigo, mas ele na tua casa e você. Agora, quando você casa com o sanguíneo, você vai saber que você vai ter trovão em casa, que é muito barulho, pouco resultado. E você vai ter... Aí você pensa, eu casei com alegria. Não, você não casou com alegria. Ele é alegre com os outros. Ela é alegre. Sabe aquela pessoa que na rua e grita e brinca e fala em casa? Não é assim, é uma fraude. É sério, o sanguíneo em casa é uma fraude. Ele não é divertido em casa. Não é. Ele tem aquela coisa, irmão gêmeo do melancólico. Ele é crítico, ele só não enxerga ele. Ele não enxerga os defeitos dele, mas ele enxerga o de todo mundo, porque ele gosta de falar e ele fala muito dos outros também, né? Ele fala de você, ele reclama, ele não vai valorizar, não vai elogiar. Então, o sanguíneo é toda essa explosão, ele é uma explosão. E nessa explosão, ele acaba com ele e acaba com os outros. Acaba com o relacionamento no trabalho, acaba com o relacionamento, porque ele fala demais. E ele vai ofender algumas vezes. Então, eu estava vendo aqui uma conversa entre uma sanguínea e uma fleumática. Ali, num cantinho. Aí a sanguínea é a Adriana. Aí a fleumática, a Raquel. Aí as duas estão conversando assim. Aí, só hoje que a Adriana pensou assim, elas estavam na festa xadrez, né? Estava fritando sardinha, acho que a Raquel pediu um fogão, e a sanguínea, o negócio é falar, né? Aí a Adriana falou assim, não, mas a gente precisa do fogão aqui para o caldo. Ela só foi entender hoje que a Adriana podia ter ficado, que a Raquel podia ter ficado ofendida. Raquel, você ficou ofendida quando eu falei? Não. Aí é o jeitinho da Raquel assim, não, o fleumático, né? Fala baixo, calma. Não, e a gente nem ia precisar mais, porque ia gastar muito óleo. Não, eu falei para você, mas o sanguíneo não ouve, né? Aí eu falei para você que não precisava mais, não. E, aí é muito engraçado você ver, você que lida com isso, né? Eu que lido com temperamento, com emoções, eu me divirto em ver a conversa entre vocês. Eu fico só analisando todo mundo, fico ali quietinha, mas analisando todo mundo. Mas e aí, quando chega no casamento? O casamento é um problema. Mas vamos lá, vamos para as variações do sanguíneo para chegar no marido ou esposa sanguínea. Eu falei do melancólico, colérico, vamos lá, sanguíneo. Olha meus papéis aqui, eu e meus papéis. Chegou. Sanguíneo, variações de sanguíneo. Ele pode ser um sanguíneo brisa, vamos ver. Que o sanguíneo brisa, ele não é tão raiz. Então, você já entendeu, né? Que o último sempre vai ser o raiz. Então, o sanguíneo brisa é aquele que é mais flexível, ele se adapta melhor, ele tem mais sensibilidade, ele fala muito, mas ele tem mais coerência no falar, tá? Ele é
inquieto, emocionado, mas tem dificuldade de se estruturar. Isso é todos eles, as três variações sanguíneas têm dificuldade de planejar, têm dificuldade de organização, os três, tá? Então, aqui tem dificuldade de organização em tudo, de organização no guarda-roupa, de organização em tudo, absolutamente tudo, tá? Então, agora vamos lá para o sanguíneo ar. O sanguíneo ar, ele é capaz de pegar pouca... É aquele. Capaz de pegar pouca informação e desenvolver como se ele tivesse mestrado e doutorado naquilo, mas ele tem profundidade zero. Ele é superficial, mas ele confia na sua oratória. Esse que é o problema do sanguíneo. Ele não se prepara, ele não estuda. A criança sanguínea é assim, eu já sei tudo. Aí chega e vai mal, né? É porque ele tem essa autoconfiança muito exacerbada. E esse sanguíneo brisa, ele é performático. O que é isso? Drama. É o senhor e a senhora drama. Então ele ama exagerar as coisas. Eu estou com dor de... eu estou morrendo. Esse é o sanguíneo, né? Tá com um pouco de dor de cabeça. Estou morrendo, estou passando mal. Me leva para o hospital. Ele é dramático. Aí, não, eu nunca mais eu vou conseguir entrar naquela igreja, porque eu passei uma vergonha. Nunca mais. No dia seguinte ele está aqui, porque ele já esqueceu que ele falou que nunca mais. Porque o sanguíneo é assim, ele fala, mas ele não pensa no que ele fala. E ele perde muita credibilidade por causa disso. Mas ele é bem teatral. Ele ama um drama. E o sanguíneo raiz, ele tende a querer ir até o fim. Ele tende a querer ir até o fim de algumas áreas. Ele é muito, muito bom na comunicação. Ele é tremendamente exagerado. Você já percebeu que todo sanguíneo tem problema com comida? Só você ver aqueles que são bons de boca. Quem é bom de boca aqui está se identificando com o sanguíneo? Levanta a mão. É isso aí. Olha, o Rodrigo, está vendo? Então, o sanguíneo, ele tem uma tendência, porque a falta de controle é em todas as áreas. É na comida, é no falar, é em tudo. O domínio próprio passa longe da vida dele, né? Então, mas vamos lá. Agora eu estou aqui. Agora eu achei o sanguíneo como esposo. Vou achar o melancólico, tá? Vamos lá, vou falar. Ele é uma pessoa... Vai cair tudo. Ele é uma pessoa carinhosa. Ele ou ela, tá? Então, é o cônjuge. Vou pôr no neutro. É um cônjuge carinhoso. Se a felicidade consistir somente em afetos e carinhos, o sanguíneo teria muita capacidade para fazer os outros felizes. É amoroso, é afetivo, é popular, é alegre. Gosta de alegrar o ambiente a qualquer preço. Tem tendência de levar tudo na brincadeira, não gosta de levar nada a sério, mesmo em suas relações conjugais. O sanguíneo gosta de sonhar acordado, mas ele não é firme. Ele gosta de viver um dia de cada vez para evitar preocupação. Ele odeia preocupação. Mas porque não é muito amigo de... Mas também não é muito amigo de trabalho e de responsabilidade. É o raiz. Então, você tem variação aí. O sanguíneo demonstra seu amor fisicamente, com toque, beijo, abraço. Tem pouca habilidade administrativa, por isso necessita de uma pessoa que o ajude. Esquece o dia de pagar a conta, nunca lembra. Para poder ajudar nessa área. Como é movido pelas relações pessoais e pouco apegado ao material, ele tem tendência de ajudar muito aos outros, quando puder. E muitas vezes tem que pagar o preço da irresponsabilidade do marido ou da esposa. Por quê? Porque ele... isso. É igual meu pai. Meu pai voltava sem nada para casa, ou o Tiago, meu filho. Você vê? Olha o Tiago, meu filho, gordinho, né? E... Aí eu comprava estojo novo, voltava sem estojo.
Meu filho, cadê o estojo? Ah, mãe, o estojo estava tão velho do meu amiguinho. Eu dei para ele. Eu falei, tá bom, meu filho, tá bom. Aí eu dava alguma coisa. Sempre ele voltava 100. Ele dava. Ele nunca... O Tiago nunca vendeu nada dele. Aí, tipo assim, quando você vai trocar um telefone, aí você vende para você fazer dinheiro, né? Ele dá. E aí para completar? Ah, mas estava sem telefone. Então, o sanguíneo é assim, né? O sanguíneo tem uma tendência alta à aventura, né? Mas se esquece da responsabilidade, esquece de fazer visita aos parentes doentes, esquece do aniversário, não gosta de nada que seja obrigação e rotina. Esse é o problema do cônjuge sanguíneo. Aí esse cônjuge sanguíneo, ele casa com um colérico metódico, e aí o que é que vai acontecer? Um mata o outro. Né? Porque eu tenho que ir para a casa da minha mãe. Ah, não, isso é muito chato. Né? O sanguíneo vai achar muito chato. Não, mas eu tenho, porque todo domingo eu vou para a casa da minha mãe. Eu vou tomar café da manhã. Aí é muito metódico. E o outro é nada metódico. E acha tudo que é metódico chato. Tudo que é rotina chato. E aí vai ficar... Por exemplo, o sanguíneo ele tem um problema. Eu amo ficar em casa. Gente, eu amo. Sabe o que é amo? Eu amo. Quando tinha encontros mais frequentes, e de homens e de mulheres, aí quando o Jonas chegava do encontro de homens, e eu falava assim, o que é que você fez? Eu fiquei em casa. Aí ele, você não saiu com as mulheres? Por que você não aproveitou? Não foi no shopping? Não foi almoçar, não sei o quê? Eu falei, ai, está tão bom aqui em casa. Aí, quando eu chegava do encontro, o que você fez? Ah, desde sexta a gente ficou reunido, a gente foi almoçar junto, a gente toma café da manhã junto, fui na casa de fulano, na casa de ciclano, e não sei o quê. Essa é a diferença de temperamento. Então, o que é tortura para você é muito prazer para o outro. E aí, como é que a gente convive com uma coisa dessa? Sabendo que você casou porque você admira alguma coisa que você amou no temperamento dessa pessoa. Só que debaixo do mesmo teto, tudo é uma salada de fruta. As feridas emocionais do teu cônjuge, mais as feridas adquiridas durante o casamento, e mais o temperamento não tratado, é motivo de divórcio de muita gente. Enquanto que poderia ser tratado. Se eu conhecer, eu vou saber lidar melhor com que não tem pior agressão do você querer que um sanguíneo seja extremamente organizado, você vai ter que dar risada. E aí eu falei como é, olha, me sabotaram, colocaram 2 prateleiras, não uma, 2 no meu quarto, aquilo me tortura dia e noite, aqueles papéis, e quando eu trago de viagem chocolate e chiclete, e sei lá, coisa diferente. Aí eu já dei assim, quando eu cheguei agora da Inglaterra, eu falei assim, se você prometer que vai comer ou dar, mas não acumular, porque passa da validade, mas não dá, fica lá, fica o negócio parado ali, coleção de chocolate fora da validade, coleção de chiclete fora da validade, mas aí o que você tem que fazer? Se divertir com isso. Eu vou dar, mas você vai comer, né? Senão eu já estou colocando ali na área que todo mundo come. Então, é por aí, você tem que se divertir e você tem que flexibilizar. Quando você está ouvindo aí os defeitos do teu temperamento, fala, esse sou eu, reconheça. E fale, eu quero melhorar para ele, eu quero melhorar para ela. Quantos aqui vão sair dizendo, eu vou melhorar? Para de apontar o dedo, você tem que melhorar. É aqui, o dedo é aqui, aponta para você mesmo. Eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Então, vamos lá. O colérico, o colérico é o melhor, hein, gente? Não, estou falando porque eu sou colérica, estou brincando com você. É claro que eu vou colocar mais algumas coisas, estou falando em linhas gerais para a gente ir para frente. Mas ele é fácil de ser reconhecido, ele é mandão. Ele é dono da verdade. Ele não é de gritar, não. Gritos, escândalos, é mais do sanguíneo. Bate porta, grita, faz escândalo, mas já esquece. Não, o colérico, ele fala no tom de voz que eu estou falando com você e ele arrasa com você. Então, ele tem uma ironia nata. E isso é dele. E isso ofende muito, ofende demais. E eu tenho que tomar cuidado com isso o tempo todo.
Então, mas o colérico, às vezes ele se acha dono da verdade. Alguém aí tem um colérico que se acha dono da verdade? Então, ele desde criança é mandão. Não, todo mundo vai brincar de pega-pega. Ele decide por todo mundo. E como cônjuge, ele também decide. Ele decide o que vai vestir, o que vai colocar. Ele é o que decide todas as coisas. Então, ele acha que só ele é organizado. Ele é uma pessoa prática. Ele é uma pessoa que vê solução. Ele é voltado, depois eu volto nos temperamentos dando algumas características. Ele é uma pessoa assertiva e ele é voltado para a solução. Então ele não vê problema, ele já vê a solução. Você está falando com ele, ele já viu a solução. Mas só que ele não é infalível. Ele erra, mas ele não consegue ver isso. Então quando ele chega, tipo assim, eu não sou colérica raiz. Então, o meu irmão, ele é colérico raiz. Quando ele entrava em casa, a gente já tremia. Porque chegou o dono da verdade. E o dono da verdade decide onde todo mundo tem que sentar, o que todo mundo tem que fazer, como todo mundo tem que sentar no carro dele, em que velocidade que você fecha a porta do carro. Eu fechava a porta do carro dele educadamente. Bateu igual a geladeira. Eu falei, gente, eu nunca fui uma criança chorona, mas meu irmão, não sei como é que ele não acabou com toda a minha vida, né? Porque ele era cruel, chegava a ser cruel. Aí às vezes eu choramingava, eu não chegava a chorar, eu nunca fui chorona. E aí eu falava uma coisa, não sei o quê. Para de chorar, menina. Eu não estou nem chorando, não desceu nenhuma lágrima. Como assim, para de chorar? Então o colérico raiz, ele chega a ser cruel. As palavras dele, eu não sou raiz. Mas o colérico raiz, ele é assim, ele é dominador, ele é irritável, irritante, inflexível. Ele é aquele tipo de pessoa um pouquinho difícil de conviver por ser tão mandão ou mandona. Tem coléricas e coléricos por aqui? Não tem, eles estão com medo de levantar a mão. Colérico não tem medo, ele se assume, levanta a mão, levanta a mão. Celso, não adianta, todo mundo te reconhece. Teu cônjuge está aí te cutucando. Então, aí o colérico, as variações de colérico, veja só. O colérico, você já sabe que o raiz é o brasa, né? Então, o colérico faísca, ele é teimoso, ditatorial, impaciente, irritável, inflexível, e ele tem falta de tato nas relações. A despeito dele ser uma pessoa tão competente, tão prática, ele não é bom como líder. Este não dá para ser líder porque ele acaba com todo mundo. Porque ele é tudo isso que eu falei. Ele é teimoso, ditatorial, impaciente, irritável, inflexível e tem muita falta de tato porque ele tem empatia zero. Ele tem dificuldade de lidar com pessoas mais lentas. Se a esposa é melancólica, ele vai estar sempre reclamando dela. Vai dizer que ela atrasa para tudo, que ela é lenta para fazer a mala, ela é lenta, ou ele é lento para tudo. Então, ele é muito apressado, muito. O ritmo dele é muito forte. Já o colérico, que é o colérico tem um pontinho só aqui. O colérico fogo, ele é líder nato, ele lidera com segurança, com elegância. Ele lidera com segurança, mas ele não é empático. A despeito dele ser menos cruel nas palavras do que o colérico faísca, ele não continua não sendo empático. Ele é uma pessoa vingativa. O colérico é assim, o sanguíneo, você sabe que ele esquece rapidinho. Você ofende, em 3 segundos ele está falando com você de novo. Não dorme de mal, ele não dorme. É o marido ou a esposa, ele esquece rapidinho. Mas o colérico, ele vai falar 1 mês, ele vai falar 1 ano. O melancólico, ele guarda. Olha a diferença da mágoa entre o colérico e o melancólico. A mágoa no melancólico, como ele é muito sensível, ultra sensível, é igual uma pedra que você joga no lago.
Aí você fez até um movimento na hora que você jogou a pedra. Mas depois a pedra afunda, e você que jogou a pedra, você esquece da pedra. Mas o melancólico, ele se torna uma pessoa pesada. Então, como cônjuge, ele vai aí ele vai acumular essas pedras, e cada dia mais ele vai ficar um homem ou uma mulher, um marido ou uma esposa pesado, triste, emburrado, porque ele está cheio de pedra lá no fundo. Você não enxerga mais, porque você já esqueceu. Principalmente se você for um cônjuge sanguíneo com o melancólico. Você já esqueceu daquela pedra. A pedra, todo dia o melancólico olha e fala: pedra número 1, você está aí, né? Pedra número 2, eu estava com saudade de você. Pedra número 3, ele não presta mesmo. Ela, olha, aquela pregação era para ela e ela não ouviu. Tá vendo? Pedra número 3, é assim, não muda nunca. Então, ele tem pedras que ele vai trazendo uma amargura. Ele ou ela se torna uma pessoa muito amarga. Já o colérico, ele pega a pedra que está lá no fundo e na primeira oportunidade ele joga na tua cabeça. A pedra cai nele. Ele fica ofendido. Mas ele devolve no mesmo ou numa velocidade muito pior. Você já nem sabe por que você está levando aquela pedrada. Como assim? O que aconteceu? Mas ele vai certeiro. Esta é por aquele dia. Essa é por aquele outro dia. E ainda tenho mais 3 aqui, ó. Estou aguardando a oportunidade. Tem mais 3 para eu atirar em você. Então, essa é a diferença de reação. Você já reparou que temperamento é isso? É a tua forma de... É a forma que você assimila e você reage e age. É algo que Deus te deu. E você tem o lado bom e você tem o lado ruim do teu temperamento. E é isso que eu tenho falado desde o início. O colérico é um líder aqui na igreja ou em casa. Ele é aquele tipo de pessoa que todo mundo só está vendo problema, ele se levanta. Quando ele é uma pessoa restaurada, ele se levanta e diz: gente, ainda não acabou, não chegou ao fim, tem solução. Olha aqui, olha isso, olha aquilo. Ele começa a mostrar a solução. Então, o que nós precisamos é dessa diversidade. Foi Deus que nos criou com essa diversidade, porque como corpo, nós precisamos uns dos outros. Agora, imagina essa diversidade não tratada dentro da tua casa. E aí os filhos vão nascendo, e cada filho tem um temperamento diferente ou igual a de um dos cônjuges. É um campo de batalha. Vira um campo de batalha, porque as crianças são fruto de pais não tratados. O que elas vão ser? Crianças totalmente descontroladas dentro do seu temperamento. Ela não vai saber lidar, porque se você é uma mãe ou um pai melancólico, você tem uma criança melancólica, você vai ensinar essa criança a ser mais leve, desde pequenininho. E aí ele não vai chegar na idade adulta com o problema que você chegou. É a nossa família é a nossa oportunidade de dar certo. A nossa família, na cultura judaica fala que todo casamento é a oportunidade que Deus nos dá de fazermos o nosso próprio Éden, junto com o nosso cônjuge. Você é o Adão, ela é a Eva. E você vai ter filhos não como Caim. A tua oportunidade com Cristo é não ter filhos como Caim e Abel. É ter filhos só como Abel. Mas e aí, o que a gente faz com essa oportunidade que Deus nos dá? Nós transformamos o Éden num cantinho do inferno. E aí a nossa casa e o casamento vira, como eu disse, um campo de batalha. Simplesmente porque não pegamos o lado melhor que nós temos. Todo mundo tem um lado ruim e todo mundo tem um lado bom. Todo mundo precisa ser restaurado. Então aqui vocês estão para ter um reset. Sabe, para vocês recomeçarem. Vocês têm aprendido tantas coisas nesta caminhada, andando aqui com os casais, com o curso Casados para Sempre. Mas hoje é a tua oportunidade de fazer um reset nessa área. Eu vou parar de olhar para ele ou para ela com os defeitos. Ela ouviu ou ele ouviu, ele faz o que quiser com o dele, eu vou fazer o que eu quero com o meu. Eu quero ser melhor. E eu vou te contar um segredo: quando você melhora, a pessoa que está do teu lado, ela melhora também. É um reflexo da sua melhoria. Então, voltando aqui para a variação do colérico, agora o colérico brasa.
ele é o mais flexível dos três, ele é o mais empático, mas não é tolerante. Porque ele não é... Eu vou falar, mas um empático é tolerante. Eu vou explicar o porquê que ele não é tolerante. Ele nunca, nenhuma dessas três variações é tolerante com autovitimização. O colérico não suporta. Sabe aquela, ai, eu estou isso, ai, eu estou aquilo, ai, ninguém me ama, ninguém na igreja fala comigo. Ele não suporta essas histórias, nem do homem, nem a mulher suportam a autovitimização. Aí ele vai parecer o quê? Como uma pessoa cruel, fria. Mas se você entender que ele não suporta a autovitimização, você vai ver que essa sua arma não funciona. Não, eu não vou. Eu só vou falar como as coisas são de fato e de verdade. Você não vai para aquele teu extremo, a tua tendência de se autovitimizar, que é típica de um sanguíneo, que é típica de um melancólico, a autovitimização. Você já viu que uma pessoa... Quantos aqui têm o temperamento oposto ao seu cônjuge? Levanta a mão. Eu sabia disso. 100%. 99%. Por que você acha que você casou com ele? Ou com ela? Por quê? Porque você admira o que falta em você. Agora olha para o teu cônjuge e fala, você é o que falta em mim. Você se apaixonou pela calma do fleumático, querido sanguíneo. Agora aguenta o fleumático que não tem atitude, que não tem reação, que não gosta das tuas aventuras. Ele nunca vai gostar. Mas você se apaixonou pela calma dele. Agora viva a calmaria que você escolheu. Você vai ter que aprender a gostar um pouquinho de calma também. Agora, fleumático, por que você casou com esse sanguíneo irrequieto, com esse sanguíneo falante? Porque é a alegria que falta em você. Agora, e você fez a má escolha? Não, você fez a boa escolha. Nós nos casamos com pessoas que nos completam. Nós nos casamos com pessoas que são realmente... Fica legal, olha... Um casal só barulhento não vai muito longe, não. Mas um casal com um que ouve mais, que pensa mais, e o outro que fala mais, vai dar certo. Essa mistura dá certo. Então, quer dizer que o teu casamento dá certo. Essa mistura dá certo. Mas você chegou num momento crítico do teu casamento. E o que é que você vai fazer? Então, vamos lá. O colérico como marido. Vamos lá. O colérico como esposo. Geralmente, ele é impulsivo, tem emoções fortes. É uma pessoa de muita energia intelectual, dinâmico e ativo. Ele tem vontade firme e decidida. Mas como marido ou como esposa é independente. Toma decisões por ele e pelos outros. E logo, ele só comunica a esposa ou o marido. Ele só comunica, ó, vamos viajar para o Nordeste. Mas peraí... Eu achei que a gente fosse para a fazenda. Não, vamos para o Nordeste. Ou senão ele fala assim, olha, eu já comprei, vamos para o Hotel Fazenda, mas você sabe que eu odeio bicho. E aí, não, mas eu já comprei o pacote, é maravilhoso, é fantástico. Ele decide, ele comunica, ele não conversa, ele não anuncia. E ele chega em casa, ou ele ou ela, assim, achando que fez a melhor coisa da vida. Não é surpresa, não é surpresa nada. Ele que não pensou em ninguém, ele faz o que ele gosta. Então, é uma pessoa independente, toma decisões por si e pelos outros, toma decisão pelo cônjuge e gosta de satisfazer as necessidades à maneira dele. Ele acha que ela gosta de sapato de salto e ela só gosta de tênis. Ela acha que ele gosta de camiseta porque ela acha bonita. Então, ela compra camiseta polo. E ele odeia camiseta polo. Ele gosta de t-shirt. Então, esse é o problema do sanguíneo. Ele, como cônjuge... Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui. Se o cônjuge necessita de sapato colérico, compra o sapato que ele gosta, sem consultar. E quando sai para comer fora, ele decide o cardápio de todo mundo. Ele é uma pessoa rápida, impetuosa, não gosta de lágrimas, e vê isso como ridículo. Ele gosta que todo mundo dependa dele, ele tem uma síndrome de Salvador incrível, ou ela. Gosta que as coisas sejam feitas da forma dele.
ou dela, estou falando dele, mas é como pessoa, tá? Esse cônjuge se irrita com grande facilidade, essa raiva é expressa verbal e, quando não, convertido fisicamente também. Por isso que muitos coléricos se veem envolvidos em problemas de violência doméstica, têm facilidade de manipular o comportamento dos demais e sabe que fazer o cônjuge maltratado, ele sabe, ele é mestre, quase um narcisista, quando não tratado. Ele sabe como fazer o outro ficar culpado. Quando ele tem a oportunidade de crescer em um lugar, num ambiente de igreja, ele é uma pessoa, você pode confiar nele, é uma pessoa que ama, que tem verdade, que tem justiça, mas ele precisa dominar esses impulsos de mandar em todo mundo, inclusive na igreja. Bom, ele é dominador, violento e agressivo quando não tratado, mas ele é possuído de uma série de qualidades, e essas qualidades que são, ele é um leão, ou ela é uma leoa, defende a sua família como ninguém, gosta de suprir todas as necessidades e gosta de que tudo esteja pronto para todo mundo. Por exemplo, quando eu viajo, eu tomo conta de que não vai faltar nada para as gatas, nada, absolutamente nada, e deixo ali a tabelinha do que fazer com as duas gatinhas, eu coloco todo o esquema de aula do Mário, eu coloco, enfim, tudo, né? Tudo, as compras. Então, o colérico, ele gosta. Mas eu não faço isso para mim. Aí o Jonas fala assim, mas por que você quer comprar tanta comida se você não come? Mas eu me importo muito com o colérico, ele se importa com os outros nesse sentido. Ele não é muito de emoção, mas ele gosta de dar aquilo que as pessoas gostam. Ele gosta de fazer com que essas pessoas fiquem felizes. Então, esse é o colérico. Mas vamos para o nosso último, que falamos do colérico, do sanguíneo, falamos do melancólico, e agora chegou a vez do senhor e da senhora fleumático. O fleumático, ele não é facilmente reconhecido. Sabe por quê? Porque ele é, sabe, aquela pessoa de boa, não dá trabalho na igreja, não deu trabalho como criança. Sabe aquela criança que a mãe diz assim, eu não sei o que é ter filho. Não deu trabalho, não é respondão, quando criança não era respondão, é amigo de todo mundo, quando criança é amigo, você pode reconhecer os seus filhos, é amigo daqueles que são difíceis, aqueles coleguinhas mais difíceis, e ele é amigo de todos, ele ou ela. Aí quando ele cresce, ele continua sendo amigo de todos, ele é aquela pessoa que se dá bem com todos os temperamentos, aquela pessoa tremendamente estável e que não tem sombra de variação, não tem picos, melhor dizendo. Ele não tem pico de alegria e ele também não tem pico de tristeza. Você nunca vai ver o melancólico, o fleumático se debulhando em lágrimas. Ele fica triste, ele chora como qualquer pessoa. Mas ele não se entrega à tristeza, ele não morre de chorar. Mas o melancólico também, o fleumático, ele também não vai dar gargalhada. Você vai eu sou colérica fleumática. Dificilmente você vai me ver dando gargalhada. A despeito de eu morrer de rir quando eu vejo o Mr. Bean ou qualquer outra coisa. Mas gargalhada mesmo é muito difícil. Chorar assim, de pingar, foi difícil, muito difícil. Fica triste, angústia, como todo mundo, mas não tem a facilidade de chorar. Aí as pessoas até confundem com insensibilidade. Não é, gente, não é. Você não tem essa facilidade. Para eu chorar é uma coisa assim, fora do comum. Eu lembro de um único dia que eu deixei molhado ali. Foi no dia que eu cheguei, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, e eu não estava preparada para entrar na igreja, eu tinha acabado de receber. E eu achava que eu ia pegar muito trânsito, porque eu fui na Barra, até a Ana Nóbrega foi comigo, e eu achava que a gente ia pegar muito trânsito na volta e que eu não ia pegar o culto. E, de verdade, aquele dia eu não queria, porque eu estava abalada. E aí, quando eu cheguei aqui, quem estava tocando era o Trazendo a Arca. E eu não lembro direito qual era a música, mas naquele momento, assim,
eu me debulhei, eu me descontrolei. Foi única, assim, é tão raro que eu até lembro quando isso acontece. Aí quando eu olhei assim, falei, gente, eu molhei o chão, que é isso? Nunca aconteceu isso. Então, o fleumático, ele tem as emoções dele meio que muito equilibradas, mas isso não faz bem para ele. Isso é algo que pode parecer bom para os de fora, mas ele guarda muita coisa. Ele tem essa tendência a guardar. E ele demora muito a colocar para fora. E como o tempo dele é muito demorado para colocar para fora, ele pode dar um susto em todo mundo. É aquele tipo de pessoa que está há 30 anos na igreja, suporta todas as crises da igreja, todo tipo de coisa, mas uma gota d'água, porque ele não falou, porque ele sempre tolerou sem expressar, aí estou saindo. Como assim? Ou como casal, é pior ainda. Ele pede o divórcio assim da noite para o dia, e sem um motivo. Para ninguém tem motivo. Mas peraí, aquela pessoa tão maravilhosa, eu nunca vi os dois discutirem, ele nunca respondeu, ou ela. Como assim, como assim? É porque o fleumático ele guarda muito. Então eu digo para vocês, fleumáticos que estão aqui, isso é um ponto fraco no nosso temperamento. É bom o equilíbrio, mas isso já foi além do equilíbrio, porque isso é você é tão reservado que faz mal para você. Aí pode vir até doença, porque você guarda tanto que aí a tua tristeza vai consumir o teu corpo. E aí você vai somatizar e vai ficar doente. Então eu digo para os fleumáticos do pedaço, tomem conta de você mesmo. E você que é casado com essa pessoa tranquila e maravilhosa, cuide melhor dela. Porque ela é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, porque você confia de... Não é porque ela é inconstante, não, é porque você abusa dele ou dela. Você que como ela sempre aceita tudo, você abusa. E aí fala, meu marido é maravilhoso, minha esposa é maravilhosa. E você continua abusando desse controle dessa pessoa, até que o dia chega, porque ela é normal como você, ela tem emoção como você. Então, com o passar dos anos, você passa a não respeitar mais, porque ele é essa pessoa de boa, ou ela é essa pessoa de boa. Tem fleumático aqui? É gente boa, gente, vocês são maravilhosos. Né? Não grita, não briga com ninguém, não dá trabalho para ninguém. É o marido e a esposa que todo mundo sonhou. Porém, claro que tem vírgula, como todo temperamento tem os seus pontos negativos. E ele é uma pessoa totalmente sem iniciativa, ou ela. Ele não gosta de nenhum tipo de novidade, porque ele é o senhor e a senhora rotina. Ama uma rotina. Quando você tira o fleumático da rotina, você tirou o tapete dele. Ele ama essa rotina que você odeia. E você que é acelerado, quando você pede algo para o colérico, eu sempre falo, para o fleumático, eu sempre falo, ele vai sempre adiar, porque para ele o mundo está de boa. Então, se tem aqui 5 lâmpadas funcionando, faz de conta que todas queimaram, e você vai falando para o fleumático, olha, queimou, aí ele fala, tem 20 funcionando. Queimou mais uma, ainda tem 19 funcionando. Queimou mais uma, tem 17, a gente está no lucro. Deixa que a gente troca todas de uma vez só. Aí ele vai dando desculpa para ele não fazer aquilo. Então o fleumático, ele não gosta de tomar atitude. Ele é aquela pessoa que perdeu o emprego, e aí, você vai levar o currículo? Estou orando. Só que ele também não está orando. Porque ele... estou orando. Não, calma, mulher, calma. Nós estamos... Olha, você não confia em Deus? Confia em Deus. Calma. Ainda tem o seguro-desemprego, ainda tem o fundo de garantia. Calma. Para que toda essa pressa? Né? Então, é muito difícil. Mas vamos lá. Agora é a última, tá? Então, aqui, as 3 variações do fleumático. O fleumático gelo, ele é fechado, calado, emburrado, mas ele é planejado e ele é uma pessoa muito precavida. O fleumático águia, todos eles são inseguros. O fleumático tem como característica a insegurança. Você vai no restaurante, o que é que você quer comer? Qualquer coisa. Pizza de quê? O que todo mundo for comer.
Então, ele não gosta de aborrecer ninguém, ele é inseguro. E ele odeia a pizza de mussarela que chega, porque todo mundo escolheu, mas ele não reclama, e ele come aquilo, engole aquilo. Né? Então, o fleumático, o fleumático águia, ele também é inseguro. Aí é a mágoa, né? Ele também tem como o melancólico, as mágoas do fleumático, eles não ficam no fundo. A pedra, ela até fica enterrada. Nem ele enxerga a pedra. Ele só vai sentir a pedra da ofensa quando ele pisar meio torto. Aí, é mesmo, essa pedra está aqui há 30 anos. E é depois de 30 anos que ele vai tomar uma atitude que ele vai ficar ofendido por causa daquela pedra. Então, ele demora um pouco as reações dele. Ele não é tão seguro, as mágoas ficam como uma pedra enterrada no fundo do lago. Está lá, mas não aparece. Ele não tem capacidade de decisão, ele não gosta de decidir, melhor dizendo. Ele não tem proatividade e ele é uma pessoa que ele passa por cima dos obstáculos porque ele nunca vê problema em nada e em ninguém. Para ele a vida vai. O fleumático vapor, ele é mais envolvido, ele é mais sensível, mas também ele é mais inseguro e ele nunca tem uma solução concreta. Ele olha para a vida, ele nunca tem, porque ele nunca para pensar numa solução. Ele só vai levando a vida. Sabe o tipo de coisa? Empurrando com a barriga. Então, vamos lá para a gente acabar aqui com o cônjuge. Eu falei que agora eu vou voltar aqui. Então, o cônjuge, o temperamento sanguíneo, já falamos. Eu falei do marido sanguíneo, ou esposa. Falei do cônjuge colérico. Agora, o melancólico. Aqui. Ele é fleumático como esposo. O fleumático como esposo ou como esposa. É uma pessoa moderada em sua maneira de viver, de amar, expressar seus sentimentos, decide todas as coisas com calma, pensa que o tempo é o melhor remédio para as feridas emocionais e ele não trabalha para resolver. Desfruta da paz, odeia briga, discussão. Para ele, briga é perda de tempo. Tem certeza que o tempo soluciona qualquer coisa. Ele pode ser um bom marido ou uma boa esposa, amoroso, carinhoso, se não for pressionado e permitir que ele tenha seu próprio ritmo. Ele pode aprender novas formas de amar, de demonstrar seu afeto, se tiver tempo de qualidade. Como é dado a justiça e a paz, tem uma grande tendência a ser um marido ou uma esposa muito fiel, mesmo quando o cônjuge não merece. Ele não faz isso nem pela outra pessoa, mas porque ele não viola, o fleumático ele não viola princípios, né? E quando ele é uma pessoa tremendamente introvertida. E o marido sanguíneo, o cônjuge sanguíneo, ele gosta muito, o toque dele, a expressão de amor dele é o toque físico. Ele é uma pessoa que promete e não cumpre, tanto o marido quanto a esposa. Ele é muito inconstante, então ele promete e não cumpre. Ele não gosta de discutir os problemas, por isso ele nunca vai dar a solução. E ele é uma das pessoas que mais tem tendência a pedir o divórcio ou a desistir de relacionamentos pela sua impetuosidade. Ele faz e depois ele pensa. Aí ele já ofendeu, ele já acabou com a pessoa. Então, o que a gente vê, é claro que o material é muito mais extenso, depois eu posso compartilhar com vocês, a Raquel e o Alex pode compartilhar com vocês. O que vocês precisam entender é que Deus não erra. E quando Deus criou esses 4 temperamentos, eu nem falei do último, que é o supina, que é o esse é o mais raro. Então, eu estou falando dos mais frequentes, que é o colérico, melancólico. Então, quando você fala em 4 tipos de temperamentos, você está falando em 4 tipos de pessoas. E como que essa mistura pode dar certo? Essa mistura pode dar certo porque Deus é um Deus que une. E nessa unidade, quando você vê uma orquestra, por exemplo, no dia da ceia, eu amei ver a orquestra, eu gosto muito. Eu não sou musical, mas sou.
o que eu digo que eu não sou musical é que eu não entendo, não é a minha habilidade, não é o meu dom. Mas eu gosto de cantar, e eu sei quando a coisa está boa, quando a coisa está ruim. E eu gosto de orquestra. E quando eu olho para uma orquestra ela só vai ser bonita se tiver diversidade de instrumentos. Senão fica uma orquestra só de violinos, uma orquestra só de trompetes, não vai ficar bonito. Agora, o que traz a harmonia e a beleza é a diferença de sons que, quando bem ajustados, agora também, quando não é bem ajustado, eu fui numa igreja, no aniversário de uma igreja, e ali o pastor, ele foi maestro, e foi muito engraçado. Eu nunca pensei que eu fosse ver uma cena dessa. A orquestra, eu não sei o que aconteceu, estava doendo no meu ouvido, a coisa estava meio desconexa. Mas como eu não sou especialista, eu falei, acho que sou eu o problema. O pastor levantou, o que foi maestro, ele levantou, pegou no microfone e falou, gente, isso aqui está insuportável, vamos parar. E ele acabou com todo mundo da orquestra, né? Ele falou, vamos parar. Então, o que pode acontecer no teu casamento são ruídos insuportáveis, porque vocês não estão em harmonia. Vocês não estão lembrando de com quem você casou e por que você se casou com ele ou com ela, e por que você se apaixonou. E porque você não se lembra, você agora só vê o lado ruim do temperamento dele, e você está quase que desistindo dele ou dela. Você só, se eu falar assim, fala 10 qualidades, 10 defeitos, você fala, pode ser 20 defeitos e uma qualidade? Talvez você esteja nesse ponto. Mas o que eu quero te dizer é que todos os temperamentos têm qualidade. E aí, se o meu cônjuge só estiver com os defeitos do temperamento dele, você pode ajudar. Como que eu posso ajudar o meu cônjuge? Se você sabe que ele é melancólico, ou ela é melancólica, tome cuidado na forma de responder. Pense 2 vezes. Você pode falar a mesma coisa de outra forma. Você, colérico, que é rápido na resposta e tem a ironia na ponta da língua, você vai ter que usar o que Deus te deu. Fala comigo, domínio próprio. Domínio próprio, é isso que falta no colérico. E então, você vai ter que morder a língua. Você ama essa pessoa que está do teu lado. Você escolheu, então seja menos afiado na tua língua. O que é que você ganha com 3... Gente, eu sei, porque o colérico tem que lidar com isso. O que é que você ganha? 3 segundos de satisfação. Você falou o que tinha vontade. E você ganha o quê? Você ganha uma vida de destruição. Porque você acabou de destruir com aquela pessoa. Porque não é uma coisa só. Você vai repetir. Vira um hábito. Tudo aquilo que você faz. Plante. Você já ouviu essa frase? Ela é antiga. Plante um pensamento e você vai colher um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter. Tudo aquilo que você repete na tua vida se torna um hábito. Então, se torna um hábito responder sem pensar. Se torna um hábito do melancólico. Você sabe que a tua tendência é ficar de mal 4, 5, 6 dias sem falar. Greve de tudo. Greve de cama, greve de palavra, greve de tudo. Então, você sabe que essa é a sua tendência. Isso é bom? Não. A Bíblia fala perdoar. Você está agindo como Deus? Então, o colérico já sabe. Olha só, como eu estou levando tudo para a Bíblia. Colérico, teu problema é falta de domínio próprio. Melancólico, teu problema é falta de perdão. O teu problema é o teu egoísmo. Você, às vezes, se ama mais do que tudo. Então, o mundo gira ao teu redor. E você se magoa com intensidade, você não percebe que você também magoa. Agora, o sanguíneo, qual é o teu problema espiritual sanguíneo? O teu problema, você sabe que você não tem. Você é uma pessoa, como eu digo, hemorrágica. Você é uma pessoa intensa. Você é uma pessoa, a tua verbalidade. Você tem que tomar cuidado com isso. E a palavra de Deus diz que as tuas palavras têm que ser como as palavras certas.
no momento certo, quem lembra de Provérbios? São como maçãs de ouro em sálvia de prata. Vale ouro você tomar conta dessa boca preciosa que você tem. Use para ser simpático, para puxar conversa com todo mundo no ônibus, na rua, aqui na igreja. Você é evangelista, mas pensa 4 vezes. Você sabe que nós temos que pensar e depois falar. Então, você está vendo que todo temperamento tem que ir para a Bíblia? Sabe, todo temperamento tem que ir, sabe para onde? Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Todo temperamento tem que ir para 2 capítulos. Gálatas capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 13. Quando você lê tudo o que é o amor, você vai ver que o teu amor, ele está muito baixinho. Tem que aumentar de nível. O amor tudo suporta. O amor, sabe, o amor não desiste. Você já desistiu muitas vezes. Leia 1 Coríntios 13. E aí, eu falei do que o colérico precisa, do que o sanguíneo, fleumático. Você, fleumático, você também precisa ir para a Bíblia. Porque quando você retém muito, você é como uma represa. Prestes também a Provérbios. O irmão ofendido, ele é como uma represa prestes a arrebentar. E aí, quando essa represa, ela arrebenta com tudo, arrebenta com o casamento, arrebenta com os filhos. Então, você precisa aprender a lidar melhor com coisas que você guarda e acumula. Se o sanguíneo tem problema de acumular coisas, você acumula emoções, ofensas, mágoas, frustrações, que nem você lembra delas. Parece que elas não existem, mas não existe. Você está sentado em cima de um monte de lixo. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele te tira do monturo, do lixo, e te coloca para se assentar junto com os príncipes. Então, fleumático, sai desse lixo de acúmulo de emoções aí que já está bolorenta no teu coração, e que você possa hoje deixar isso nas mãos de Deus. E você, eu falei, faltou alguém? Falei do fleumático, do colérico, do sangue. Falei todo mundo? Faltou quem? Melancólico. Melancólico, raiz de amargura. Porque o fleumático, ele guarda muitas coisas, mas o melancólico, ele guarda e ele tem uma coisa assim, o fleumático, ele nem lembra, ele está lá, vai fazer mal para o corpo dele, vai fazer mal para ele, mas o melancólico, ele vai catalogar, ele tem um arquivo morto dentro do coração dele, aí ele fala, este é a ofensa do 1º ano de casamento, essa é a ofensa do 2º ano de casamento, esse armário aqui é só da minha sogra, esse aqui é só do meu marido ou da minha esposa, esse aqui é só dos meus líderes na igreja. E ele tem um monte de arquivo morto. Enquanto que a palavra diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a raiz de amargura, ela vai contaminar muitos. Cuidado com aquilo que você faz com o seu próprio coração. Porque é tempo de nós trabalharmos em nós mesmos. É tempo de termos casamentos restaurados, curados, equilibrados. É tempo de você respeitar essa pessoa maravilhosa que está aí do teu lado. Você escolheu e Deus escolheu para você. E você escolheu. Então, essa pessoa vale ouro. Essa pessoa que você não foi uma ilusão, você não foi enganado. Você só não sabia que ele não estava tratado ou que ela não estava tratada. E aqui é o lugar de cura de casamento. Aqui é o lugar de restauração de família. E vocês têm uma responsabilidade. Não é só a felicidade um do outro. Vocês têm uma responsabilidade com os seus filhos. Os seus filhos merecem ver pais que se respeitam, que se amam, que se valorizam. Os seus filhos merecem que você se conheça seu cônjuge e conheça o temperamento deles e passe a respeitá-los também.
Nunca compare um filho com o outro. Aquele filho que fala mais, que é mais engraçadinho, você tem que olhar que aquele que é mais amuadinho, ele tem um potencial incrível. Ele é mais caladinho, digamos que seria mais sem graça. Aquele lá é tão cheio de graça, esse aqui é tão sem graça. Mas não existe isso, sabe? São dois temperamentos diferentes e dois potenciais que Deus confiou nas suas mãos. E você pode detonar com eles. Se você não olhar para as diferenças, amar as diferenças e nunca comparar um com o outro e saber lidar desde pequeno com os problemas dos temperamentos, porque você consegue ver o temperamento no teu filho. Uma dica, é um livro que eu sempre falo para vocês, é Conhecendo o Temperamento dos Seus Filhos, do Tim LaHaye. Ele é muito bom, não sai muito daquilo que eu falei para vocês. É claro que tem aqui, tem arquivo aqui, eu posso passar, como eu disse, com todas as listas de ponto forte, todas as listas de ponto fraco de cada um dos temperamentos, e você pode analisar, fazer a sua própria lista e falar, do mesmo jeito que eu vou no médico fazer um check-up, eu preciso cuidar das minhas emoções. E tratar de temperamento é cuidar das suas emoções também. Amém? Então eu queria que nesse momento você pudesse ficar em pé, de mãos dadas com o teu cônjuge. Você conseguiu identificar o seu temperamento? Todo mundo conseguiu? E aí quando você fala, e quando eu tenho mais de um temperamento? Não é que você tem mais de um temperamento. Você me ouviu falar que eu sou colérica fleumática. Não é que eu tenho dois temperamentos. Um sempre é aquele que é o principal. É aquele que todo mundo que te conhece, ela é essa aqui. Essa é a característica dela. Mas esse, geralmente, as pessoas reconhecem esse seu temperamento dominante, porque é o que você... por exemplo, o meu colérico, eu sou colérica como no ministério. Então, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas falam assim, as igrejas que me chamam, você vem com alguém? Eu acho tão estranha essa pergunta, você vem com alguém? Aí eu falo, não, por quê? Aí não, porque todo preletor sempre vem com um acompanhante. Eu, para quê? Então, o colérico é muito independente. E eu vejo solução. Para vender o livro, não tem ninguém aí que vende o livro? Então o colérico ele é mais prático. Eu falei, vocês não economizam com uma passagem só, né? Não, é porque todo mundo quer vir com um acompanhante. Não estou condenando quem vai. Estou falando que eu me sinto bem. Eu não me sinto sozinha. Acabei de voltar do Japão sozinha. Fui para a Inglaterra sozinha. Eu não sofro. Eu não fico perdida. Eu não fico mal. Eu fico com saudade da minha casa. Eu fico com saudade de todo mundo. Mas eu não fico assim, meu Deus, estou sozinha, né? Puxa, que bom, vou poder ler, vou poder fazer isso. Então, todo mundo que olha para mim fala assim, ela é colérica. Ela é colérica porque você me vê ministerialmente. Porque se você fosse trabalhar comigo, como eu trabalhava fora. Então, se você fosse ser meu aluno na Aliança Francesa, onde eu dava aula, você também ia ver, não, ela entra na sala de aula, já sabe o que ela vai dar, não sei o que, isso que ela... Aí você vê o meu lado colérico, mas você não convive comigo. Aí você não vê esse meu lado fleumático, você só me vê assim, não, ela é assim, não, aí você não me vê morrendo de chorar, nem morrendo de rir, aí você pensa que é o colérico, não é, é o fleumático. E aí o fleumático eu tenho que tomar conta. Eu até falei para o meu médico, eu tenho certeza que o câncer, porque como eu não tenho ninguém na família, ninguém. Porque eu fiz essa pergunta, ele falou, alguém na família com câncer de mama? Não. Eu falei, mas tem minha tia câncer no intestino. Ele falou, câncer de mama é câncer de mama. Eu perguntei de mama. Eu falei, não. Aí ele falou, muita mágoa? Eu não. Porque o fleumático fala que não. Mas aí, quando eu voltei para casa, eu pensei, será? É verdade. Eu sinto os impactos, eu não demonstro, mas eu sinto muito forte. Então, vai lá dentro, estraçalha. Mas aquele perfil colérico, você levanta rápido. Mas isso, se você não cuidar, te arrebenta. Então, que cada um... Você tem sair daqui, você tem duas coisas urgentes. Você tem responsabilidade com você mesmo. Todos os descontroles, a conta chega.
A conta chega de quem fala sem pensar. Ele vai ficar sozinho. Sozinho mesmo. Vai perder amigos. A conta chega no descontrole do teu temperamento. Então, você tem uma responsabilidade saindo daqui. Eu preciso melhorar por amor a mim mesmo. Isso é egoísmo? Não, é amor próprio. Amor próprio. Deus nos ensinou. Ame o próximo da mesma forma como ama a mim mesmo. Então, amar a mim mesmo é uma ordem de Deus. Como é que eu vou amar o próximo? Agora, olha para o próximo que está do teu lado. É o teu cônjuge. Como é que você vai amar o teu cônjuge se você não se ama? Está vendo? Primeira tarefa para você. Cuide de você. Se ame. E veja aquilo que está fazendo mal. Está fazendo mal porque você se implode ou porque você explode. Ou você tem duas tendências. Ou você é introvertido ou extrovertido. Ou você implode ou você explode. Qual é a tua tendência? Nenhuma delas é boa. Não é bom explodir, não é bom implodir. Nós precisamos aprender. Pequenos impactos não podem fazer grandes estragos na sua vida. Então, tarefa número 1, cuidar de você mesmo, melhorar no teu temperamento. Tarefa número 2, cuidar dessa pessoa preciosa que está aí do teu lado. Esse temperamento que ele tem foi dado por Deus. Deus não erra. Então, o temperamento do teu cônjuge é o que faltava na tua vida. É o que faltava. Eu falo muitas vezes, vocês já me ouviram falar, eu falo assim, por que, meu Deus, eu casei com um sanguíneo, como é que pode? Aí, e até que um dia, a expressão que vocês já me ouviram falar, eu falei assim, ele é o lado colorido da minha vida. Porque ele ri por mim, ele fala por mim, ele empurra por mim, ele responde por mim. Você já reparou quando você conversa? Naira, fala como fulano. Naira, responde aqui. Naira, não sei o quê. Abraça aqui, aperta aqui, não sei o quê. Então, ele pensa, ele fala por mim. Mas é isso que eu precisava? Então, é isso, né? Então, é o que temos. É o que temos, mas é isso. Deus deu esse temperamento para complementar. E Deus confiou cada um dos teus filhos nas tuas mãos. E Deus não erra com o temperamento que Ele deu para cada um deles. E você vai ter que saber como incentivar, como lidar, como trabalhar. Como eu estava falando, aí hoje eu já acordei assim, chegando lá no Marinho. Marinho, você é demais, tirou 10 de história. Eu tenho tanto orgulho de você. Eu fui mal. Mas olha só, 14 matérias. 14. Olha, todas essas aqui que você foi. Estou muito orgulhosa de você. E o que você não foi bem, a gente vai junto. Vamos lá, nós vamos trabalhar junto. Hoje estudou pra caramba, mas incentivado. Então, agora se você só chega com 2 pedras e é melancólico, você não faz, igual meu pai, você não faz outra coisa que não seja estudar. A única obrigação da tua vida, olha quanto eu gasto, aqueles discursos que eles sabem decorar. Olha quanto eu gasto de escola, de professor, de... Vai adiantar alguma coisa? Não, mas com calma. Eu fui falando, mas precisa tirar nota, hein? Se esforce. Confio em você, que vai tirar do mesmo jeito que você tirou aquelas ali, você vai tirar essa aqui. Você vai tirar, eu acredito em você. Estudou, feito, não sei o quê. Ali, literatura. Mas é isso, gente. Deus tem um plano perfeito. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável para o teu casamento. E eu quero declarar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Põe a mão no teu coração, que o Senhor comece a restauração aí por dentro. Que o Senhor possa agora trazer à luz tudo aquilo que você precisa trabalhar, para que os pontos fortes do teu temperamento comecem a vir à tona e todos esses pontos fracos diminuam cada dia mais. E em nome de Jesus, agora dá a mão para o teu cônjuge mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por estes casais, que eles saiam daqui se amando e se respeitando ainda mais, admirando o temperamento. Aprender temperamento não é legalidade para dizer ou para xingar, é simplesmente para dizer, você é a pessoa que me complementa.
Você é a pessoa que eu preciso. Senhor, ajuda a tolerar. Ajuda, Senhor, cada um a melhorar e restaurar esses casamentos para termos filhos curados. Em nome de Jesus. Amém.